É uma aula muito especial, né, com uma pessoa muito especial, uma pessoa que confiou muito em mim, né? A gente conversou pelo direct do Instagram e foi uma conversa super legal e foi uma confiança mútua, né, Adriana? Mandando produto Uhum. daqui para Caruaru e a gente conversou bastante. Achei, assim, tive uma compatibilidade muito grande pela forma dela falar. Ela é muito amorosa, tem uma família linda, Natália também, né? A gente tem um relacionamento bem legal, né? Bem descontraído e ao mesmo tempo bem comprometido. Então foi um prazer, né, poder ter contato com essa família e é isso que a do Terra também proporciona para a gente, conhecer pessoas que talvez nunca se encontrariam, né? Mas pelos olhos, por um bem comum, por um estilo de vida comum, a gente se encontrou, né? E Uhum. hoje a gente vai ter um assunto que me interessa muito, que é cuidar do nosso corpo, né? Só que internamente, de uma forma interna, que como eu conversei com a Adriana um pouquinho antes, às vezes a gente não percebe, né, o valor que esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais, eles têm para o nosso corpo, por às vezes a gente não ter uma percepção imediata ou perceber uma diferença do antes e o de depois, né, do uso. Então, ela vai explicar muito sobre isso. E a Adriana, ela é nutricionista, ela mora em Caruaru, tem 2 filhas lindas, uma neta maravilhosa, um marido parceiro, que eu ainda não conheço, mas um dia eu vou conhecê-lo. E ela tem 2 pós-graduação, então por isso que a primeira coisa, quando eu vi o suplemento, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Adriana, porque ela me passa muita confiança, né? O estilo de vida, o que ela acredita, eu acho que é o que é o que eu acredito também, e é o que eu acho que é a do Terra, né? O estilo de vida que a do Terra propõe tem tudo a ver com o estilo de vida que ela tem. Então é muito real, né? O que ela vai falar aqui é o que ela sente, é o que ela acredita, é o que ela, né, se colocou à disposição de gastar o tempo estudando e ajudando outras pessoas. Então, ela tem uma graduação em nutrição, 2 pós-graduação, uma em prevenção e tratamento de doença relacionada à idade, com o Dr. Lai Ribeiro, né? Então, vamos dizer assim, um mestre dessa linha, né, através de longevidade, né? Todo mundo se baseia nos conhecimentos e nos estudos dele, nas teorias dele. E também ela fez uma de longevidade saudável com o Ítalo Rachid, né? Então, aqui, o que ela vai falar, realmente ela tem propriedade para isso. Ela não está falando por um conhecimento raso, mas sim por um conhecimento profundo que ela se dedicou alguns meses e anos para trazer bem-estar, não só para a família, mas para todas as pessoas, para os clientes, pacientes dela, né? E antes dela começar, eu queria fazer só um momentozinho de reflexão, né? Que quem que é o parceiro da sua vida? Quem que é o melhor parceiro da sua vida? Né? Sua mãe? É seu marido? É seu filho? Sua filha? Seus amigos? Não, né? O nosso melhor parceiro, nosso parceiro de verdade é o nosso corpo, né? A gente nasce com ele, ele está junto conosco desde o nosso nascimento até a nossa morte. E o que a gente faz com o nosso corpo é inteiramente da nossa responsabilidade. E a forma que a gente trata ele é a forma que ele vai tratar a gente, né? Então, tudo que a gente faz para o nosso corpo, a gente vai ter uma reação, uma devolução. Então, o que a gente tem feito com ele? Como que a gente tem tratado esse presente que é a vida que Deus nos deu? E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais de como tratá-lo bem, né? E eu dou a palavra para você, Adriana. Muito obrigada por ter aceito o convite de uma forma tão assim, não, eu topo agora. Eu falei, não, talvez semana que vem, não, pode ser nesse sábado. Então, ela topou na hora e caneta e papel na mão, que tem muita coisa para a gente aprender com ela. Bom dia a todos. Tem pessoas que eu não conheço ainda, eu fico muito feliz de poder transmitir para a família do Terra e as pessoas que estão conhecendo agora do Terra. Eu até comentei com Clarissa, eu sou muito exigente hoje, hoje cada vez mais, né? A gente fica mais exigente, então com relação a produtos que eu vou comprar, que eu vou ingerir, eu olho muito rótulo, eu sou assim, bem perfeccionista nesse sentido. Por quê? Porque, como bem Clarice falou,
O nosso corpo, a gente recebe um corpo zero, né? Então, nós temos um corpo para viver 90, 100 anos. É o que a gente espera, que viver 100 anos com qualidade. É o mais importante, é você ter vida nos seus dias, né? Então, na hora que a gente recebe esse corpo, a gente tem que saber cuidar. Mas existem alguns fatores que são inerentes ao que a gente faz, que é o nosso envelhecimento. O envelhecimento chega para todos a partir dos 30 anos. Então, todos nós começamos a envelhecer com 30 anos. A gente achava que com 30 eu estou no auge. Estamos no auge, mas estamos começando a perder algumas enzimas, perder alguns nutrientes, a não conseguir absorver tão bem todos essa gama de coisas que era mais fácil da gente receber. Então, como é que a gente pode entender isso assim um pouquinho? O que é que eu peguei? Eu vou falar um pouco que é o que o suplemento, existem 2 suplementos novos da Doterra, que é o ômega, o OX ômega, que eu vou falar sobre ele, e tem o VM Complex, que é vitaminas e minerais, um complexo de vitaminas e minerais. Então, para que é que eu preciso disso? Vamos pensar o seguinte: a saúde nossa depende de alguns fatores. Depende de que estilo de vida eu tenho, que é a minha alimentação, depende do meu sono, depende da atividade física, depende se eu vivo num ambiente de poluição, depende de todas exposição a coisas tóxicas, se os alimentos que eu compro têm muito agrotóxico, isso também depende da minha vida. Então, nós somos bombardeados com isso todos os dias. Então, o nosso corpo, ele tem que aprender a se defender. Então, por isso que a gente fala muito assim, radicais livres. A gente tem que ter cuidado com os radicais livres. Clarissa falou, Adriana, eu quero entender um pouquinho o que é isso de radicais livres. Então, quando a gente estudava, né, biologia, a gente aprendia da célula tinha um elétron, né? Então tinha o núcleo e tinha aquele elétron que circulava as células. Então, um radical livre é um elétron daquele que fica perdido, tá? Então, na hora que ele fica perdido, ele precisa do elétron para se juntar. Então, a oxidação acontece exatamente assim. Na hora que essas reações metabólicas acontecem, então esse radical livre ele fica solto. Ele precisa se juntar a outro. Então, ele vai danificando de uma célula para outra. É como se fosse um andando. Peraí, Adriana, que seu áudio ficou mudo. Voltou. Não sei por que ele fica... Eu não toquei nele. Não, Acontece isso? Não, normalmente não. Mas está dando alguma É porque interferência. sumiu a tela e eu... Então, eu não sei mais exatamente onde é que vocês pararam, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre, que eu estava falando Falando sobre sobre reações metabólicas que o radical livre... reações, são reações metabólicas. Deixa eu tentar ver se eu melhorar aqui a minha conexão, peraí. Eu tirei, vamos ver se agora fica melhor. Tá me ouvindo bem? Ok? Tá bom agora? Então, Sim. existem formas, né, tanto endógenas, que são as nossas reações do nosso corpo. Na hora que a gente respira, a gente Cortou de novo. Oi? Alô? Alô? Deu, Ok? deu certo. Voltou? Deu certo? Uhum. Por que normalmente corta assim, Clarice? Deve ser Eu alguma coisa da participei. conexão mesmo. Você deve estar tipo como se você estivesse reiniciando entrar na sala. Deixa eu dar uma Uhum. sugestão, então. Ah, Vamos todo mundo tirar o vídeo, que aí fica mais leve para ela, aí talvez ah, evite isso. ok, muito bom. Nada como falar com quem entende, né?
Pronto, interrompi o vídeo de todo mundo, eu acho. Só tá o meu e o Bom, seu. ok. Então, a questão dos radicais livres, a gente produz ele endógeno, que é o nosso corpo produz. Quando a gente respira, a gente produz radicais livres, faz parte do nosso organismo. Então, na hora que eu tenho uma boa alimentação, isso é equilibrado. Aí é onde entra o ponto da alimentação e de vitaminas e minerais. Então, tem a forma endógena de acontecer radicais livres e tem a forma exógena. Onde é que é exógena? Poluição, agrotóxico, fumo, bebida, tudo isso provoca radicais livres, né? Então, quando ele começa a ter uma quantidade maior de radicais livres, ele começa a atacar as nossas células de DNA. Ele ataca o DNA, porque ele vai em busca, tá? O nome já diz, radical livre, ele vai em busca de outro radical para se harmonizar. Vamos colocar o seguinte. Então, os antioxidantes são exatamente isso. Então, na hora que eu tomo uma vitamina C, na hora que eu tomo uma vitamina E, uma vitamina A, essas vitaminas se ligam a esses radicais livres e fazem com que a célula fique livre disso. A célula não precisa mais perder um elétron e se desestabilizar. Então, essa é a importância dos antioxidantes. Por isso que eles são fundamentais para o nosso dia a dia. Então, para eu ter uma alimentação que vá cobrir com todos os antioxidantes e todas as gorduras, é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil. Não tem, nós não moramos em um país frio, que temos peixes de água profunda, rios profundos, nossos rios não são profundos, não são frios, então a gente não tem gordura de peixe para isso. Então não adianta a gente querer imaginar, eu me alimento muito bem, mas existe uma coisa chamada de biodisponibilidade, existe uma coisa chamada absorção, existem alguns fatores que interferem nisso, tá? Então, pelo radicais livres, eu acho que as pessoas já entenderam um pouquinho, não é isso? Tá. Então, vamos lá. Então, por que a gente precisa de uma alimentação saudável? Foi que eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro, o vitaminas e minerais complex. Então, o que é que ele tem? Ele tem alguns benefícios diferentes dos outros. Eu vou falar sobre isso, depois eu falo sobre o que é cada detalhezinho dele. Nós, quando compramos um complexo vitamínico, estão me ouvindo bem? Ah, você colocou o slide. Quando a gente compra um complexo vitamínico, a gente compra ácido fólico. Então, hoje em dia, a gente não usa mais ácido fólico, tá? Para os nossos pacientes. Eu não uso mais ácido fólico. Por quê? Porque 30% da população, entre 10 mulheres, 3, homens também podem ter, elas não conseguem fazer com que esse ácido fólico vire metilfolato. Então, o que é o metilfolato? É uma segunda parte do ácido fólico. Então, o ácido fólico, ele precisa se transformar em metilfolato para ser absorvido. Esse aí é um slide que fala sobre essa parte de envelhecimento celular. Então, na hora que os radicais livres, eles ficam em excesso, a gente começa a ter envelhecimento celular. E o envelhecimento celular causa doenças autoimunes, Alzheimer, Parkinson, causam doenças, porque eu começo a perder células, eu começo a fazer com que meu organismo, principalmente o cérebro, né? Então, eu começo a ter degeneração. Existe essa degeneração também macular, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, na hora que o ácido fólico ele não consegue virar metilfolato, a gente acumula ácido fólico no nosso corpo. Então, o problema de acumular ácido fólico em excesso, então vamos pensar numa pessoa que deseja engravidar. Então, ela começa a tomar ácido fólico 3 meses antes e não marca para engravidar. Tem muita mulher que faz isso, né? Que pensa assim, não, eu vou engravidar em março, vou começar a tomar 3 meses antes e para de tomar a vitamina achando que vai funcionar. Então, às vezes demora 6, 8 meses, 1 ano para engravidar. Então, esse acúmulo de ácido fólico, se ela tiver um polimorfismo genético, não conseguir transformar o ácido fólico em metilfolato, ela vai ter um acúmulo de ácido fólico. E acúmulo de ácido fólico pode dar aborto de repetição, pode dar criança com transtorno de déficit de atenção. Então, faz alguns anos que eu venho batendo de sempre passar metilfolato para os meus pacientes. Nos Estados Unidos, eles já têm alguns suplementos com metilfolato. Então, é a primeira vez que eu vejo um suplemento nosso que tem metilfolato.
Então, isso eu fiquei muito, muito feliz que ele tem metilfolato já nessa parte, já pré-absorvida, né? Então, se alguma pessoa que comprar esse suplemento tiver algum polimorfismo genético, ela vai se beneficiar, porque ela vai receber o ácido fólico de uma forma normal. Então, isso foi um dos pontos importantes que eu achei desse complexo de vitaminas e minerais. Então, qual é a importância dessas vitaminas? Tá? Então, ele tem vitamina A, tem beta-caroteno, vitamina E, vitamina C e zinco. Eu estou colocando os mais importantes. Ele também tem vitamina D. Os dois têm vitamina D, 800 unidades, né, de vitamina D. A gente pode pensar que hoje a gente precisa tomar uma quantidade maior por conta da questão do próprio Covid, mas na hora que eu tomo sol, se eu tomo sol e eu tomo um complexo vitamínico com 800 unidades de vitamina D, eu vou potencializar essas 800 unidades. Isso interfere um pouco quando eu coloco da biodisponibilidade. Então, esses produtos, eles fizeram de uma forma que a biodisponibilidade dele é muito maior. Por quê? Aí é onde entra todo o gancho que eu achei maravilhoso. Os óleos essenciais estão dentro do EO ômega. Então, isso para mim foi uma grande sacada dele, sabe? Eu achei que quem teve essa ideia, assim, merece um prêmio. Porque quando muitas pessoas tomam ômega e não se sentem bem, né? Eles não se sentem bem. Por que não se sentem bem? Porque a digestão não ajuda. Onde é que entra isso? Tem muitas pessoas que têm problema de vesícula. Quem tem uma vesícula que não trabalha bem, não aceita uma cápsula de ômega. Então, tem muita gente que toma ômega, aí faz, ômega não é para mim, gordura não é para mim. Mas tem que ver como é que está o funcionamento do organismo dessa pessoa. É aí onde tem a sacada do ômega. Eles colocaram vários óleos essenciais maravilhosos, colocaram cominho, colocaram hortelã-pimenta, né? Até fiz uma listinha aqui para não esquecer. Olíbano, tem até olíbano, tem tomilho. Então, eu vou estar ingerindo óleo essencial com o ômega. E eu ainda não falei das propriedades do ômega, tá? Eu estou só enaltecendo os óleos essenciais porque eles são os meus queridinhos. Então, de uma forma da gente, eu vou tomar o ômega e vou ter os óleos essenciais junto. Então, para mim, isso foi perfeito. Bom, isso é uma das coisas que eu achei maravilhoso. Outra coisa que é importante também frisar é o seguinte: existe um ômega diferente chamado de astaxantina. O que é o astaxantina? Que é o chamado de ômega crio, que é de camarão bem pequenininho, que só vive nas profundezas, que é o alimento das baleias. Então, esse óleo de crio é um óleo diferenciado. Então, há muito tempo a gente comprava o ômega e comprava ou o ômega normal ou o ômega crio, que é o óleo, esse astaxantina, que ele é o maior antioxidante do mundo. Ele é conhecido hoje e é super caro. Tá? Então, a astaxantina, ele tem um potencial antioxidante maior do que todos os outros. Então, você escolhia uma coisa ou outra. E o que foi que a do Terra fez? Uniu o ômega com a astaxantina, óleos essenciais, colocou luteína, colocou todos os óleos que são maravilhosos. Eu vou falar sobre um pouquinho sobre cada um ainda. Então, ela colocou todos os óleos maravilhosos num produto só. Então, quando a gente usa, eu vou usar luteína, é uma gordura, é um óleo, que ele funciona muito para a visão. Então, por que a gente se preocupa com a visão? Porque essa questão do antioxidante que eu falei no início, existe a gente vai tendo uma perda macular. O que é essa perda macular? Então, uma pessoa conhecer alguém com mais de 100 anos, normalmente essa pessoa deve ser cega. É uma grande predisposição de ser cega. Por quê? Porque essa degeneração macular acontece com o envelhecimento. Para evitar isso, a gente precisa de luteína, precisa da astaxantina, precisa de uma zeaxantina. Então, eles juntaram todos esses num produto só, tá? E com os olhos para evitar mal-estar, para evitar que você coma e se sinta empachado ou não se sinta bem. Então, por isso, para mim, que foi algumas sacadas interessantes deles, né? E eles colocaram também licopeno. O que é licopeno? Licopeno é o tom vermelho. Então, é muito difícil, a gente fala, o nutricionista fala, como um prato colorido, né? A importância de você comer todas as cores. É por conta exatamente disso aí, desses pigmentos. Esses pigmentos é que tem todo o diferencial de saúde para uma pessoa precisa. Não sei se eu estou sendo muito rápida, que eu fico falando.
Tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, o povo aqui só tá Tá? elogiando nos Ah, comentários. tá. É Tá que eu não todo mundo sabia se eu chamando, tava. tá entrando gente ainda que tá todo mundo, vem pra cá que tá bom, vem que tá bom. Ótimo, pode Então continuar. vamos falar um pouquinho. Então, a própria luteína é o pigmento amarelo, tá? Eu falei que ela é uma vitamina para os olhos. Uma coisa da zeaxantina, que eu gosto muito dela, é o seguinte: ela tanto evita a degeneração macular, tá? Então, se nós tivéssemos esse cuidado, então quem é jovem aí, aproveita a oportunidade de começar a usar esses produtos cedo, para não ter problema de visão, para não sentir necessidade, não sentir os anos tão pesados. Eu acho que isso é que é o segredo de uma longevidade adequada. É você se programar. A questão de vitaminas assim, que acontece, eu falei para a Clarissa também, é que como você vai tomar e não vai perceber naquele momento, às vezes a pessoa faz, eu não estou sentindo nenhuma diferença, mas aquilo ali a nível celular. Os olhos a gente cheira, a gente passa, a gente já sente aquela calma, a gente já, quem está com má digestão, passa gengeste, já rota, vê que fica bem, já se sente, é automático. Uma suplementação assim, a nível celular, um tempo, para você sentir realmente que a coisa é aquela pessoa que quando você encontra com 70 anos faz, você está ótima, só ele está muito bem. É assim, um trabalho, não, é um trabalho que com uma suplementação adequada, é como se fosse montando uma casinha, são os tijolinhos de uma casinha. Então, dentro desse princípio, eu acho que nós temos que, quando for passar esses suplementos e for indicar esses suplementos, indicar com isso mesmo, sabe? Com esse entusiasmo que eles, tá? Então, qual é a idade? Perguntaram aqui, qual é a idade que a gente deve começar a usar? Vamos pensar o seguinte. Nós temos, infelizmente, condição de mantermos uma alimentação 100% saudável. É muito difícil. Então, entra naquele coisa que eu coloquei. Existe a biodisponibilidade do produto, existe a pessoa, a individualidade da pessoa, se os órgãos estão funcionando, se as enzimas digestivas estão funcionando. Então, tudo isso envolve. Envolve também que nós temos um solo pobre, infelizmente, nosso solo não é mais rico como era. Existe uma monocultura no Brasil, então poucas pessoas têm cuidado de trocar e nutrir o terreno. Então, dificilmente tem a quantidade de magnésio necessária, tem a quantidade de vitamina A, tem a quantidade de vitamina C. Então, tudo isso é fértil. Então, eu suplemento criança já. Né? Então, não sei, eu tenho uma neta, ela não consegue comer tudo que eu quero que ela coma, não. Então, ela toma suplementação de nutrientes. Nós não tínhamos, né, do terra. Então, para mim, eu acho que o próximo passo do terra seria fazer um xarope infantil com, assim, um xarope de ômega e um xarope de multivitaminas para atingir as crianças também, sabe? Acho que ia ser muito bom. Isso Adriano, ele mas tem, só não foi. chego aqui, mas tem infantil, tem Ah, vitamina de A a Z infantil, tem ômega infantil. tá Vai bom. chegar. Vamos esperar. Vamos esperar. Então vamos lá. Então, eu falei um pouquinho dos óleos que tinham, né, dentro do ômega. Então, eu falei do próprio o licopeno, é muito importante. O que é o licopeno? É o tomate. Então, o tom vermelho, assim, o tomate. Só que para a gente absorver, ele tem que ser aquecido e tem que ser associado com alguma gordura. Então, imagina, pessoas que só comem tomate normal, cru, em salada, não, mas eu preciso aquecer e eu preciso botar um bom azeite associado. O ômega já tem tudo isso. Já tem todos já são absorvíveis. Então, isso foi um grande diferencial, que eu ia falar até no próprio final, tá? Ele tem um percentual de aproveitamento do organismo diferente dos outros. Por isso que acho que ele tem um grande potencial de funcionar, entendeu? Da gente daqui a algum tempo dizer assim, eu estou bem, então o que é que foi que houve que eu estou bem? Eu estou trabalhando comigo há muito tempo, eu estou suplementando o meu organismo, né? Acho interessante isso aí.
tá? Então, eu vou falar um pouquinho também, uma outra coisa, eu falei muito da parte da visão. O ômega, ômega normal, ele tem duas frações, tá? Ele é dividido em DHA e EPA. Acho que vocês já devem, quando vocês forem comprar ômega, vocês encontram. Às vezes tem ômega só DHA. O que é que isso significa? O ômega DHA é um ômega muito importante para o cérebro. É uma gordura diferenciada que melhora o nosso cérebro. Por que é que ele melhora o nosso cérebro? Porque o nosso neurônio, nossas células do nosso cérebro, elas precisam de gordura. Elas são envolvidas com uma capa de gordura. Então, o que acontece? Normalmente, uma pessoa de mais idade, ele começa a ir perdendo. Existe uma coisa chamada demência, que é muito complicado. Por que eles começam a ir perdendo? Porque eles começam a ir não tomando, não usando muita gordura boa. Por quê? Porque a própria digestão dele já é mais difícil, tá? Então, quando eu passo um ômega para uma pessoa idosa, ele fala que não consegue tomar o ômega, porque fica rotando, porque não se sente bem. Então, é todo esse diferencial do ômega com óleo essencial. E o ômega, como ele tem DHA e tem EPA, eu preciso dos dois. Por quê? Porque o DHA é importante para o meu cérebro e o EPA é importantíssimo para a minha circulação sanguínea, para o meu coração. Então, os dois são imprescindíveis. Uma boa suplementação com DHA evita que uma mulher tenha depressão pós-parto. Então, acho que isso já é um sinal, assim, maravilhoso de importante suplementar ômega para pessoas que têm uma tendência a ter depressão. Que o ômega, ele é um anti-inflamatório, então ele vai desinflamar as junções, essas conexões do nosso cérebro. E às vezes, o que está faltando a uma pessoa com início de depressão, uma pessoa deprimida, é realmente suplementação, tá? Eu vou entrar um parênteses, antes de eu começar a atender, eu suplementei uma amiga minha, não estava ainda com consultório, não tinha nem papel timbrado ainda, não era nem uma nutricionista mesmo, estava terminando. E eu suplementei ela com um complexo vitamínico assim, mais ou menos, e com ômega. E fez um diferencial para ela enorme. Ela nunca tinha tomado nada. Então, uma pessoa que nunca tomou nenhum suplemento, uma multivitamina, um complexo vitamínico com ômega, faz uma diferença na vida da pessoa. Aí ela percebeu muito rápido. Mas quem tem uma alimentação, quem já vem comendo, talvez comece a usar e não perceba, mas vai perceber quando? Quando vê muita gente gripada e vê que não fica gripado, quando fizer exercício e vê que não tem lesão, as pessoas comentando, eu vivo com lesão de exercício. Não tem lesão, por quê? Porque esse antioxidante, eles funcionam para isso também, para evitar a inflamação. O ômega é muito importante nesse sentido. Tá? Se quiser Adriana, passar. desculpa Oi? te interromper, desculpa interromper, eu sei que não deveria interromper, é que é o Não. seguinte, eu estou vendo aqui a tua palestra com a minha mãe. Minha mãe tem Ok. 79 anos, tá? Aham. E Tá. eu chamei ela para ver justamente porque a Clarice falou que era essa apresentação dos suplementos. Só que a Aham. gente não está entendendo se, por exemplo, porque a minha mãe está com um problema sério de visão, você acha Uhum. que ela começando a tomar os suplementos, tanto para demência, o lance da cabeça, né, que acontece também com a Aham. idade, como a Sim. visão, você acha Uhum. que já uma pessoa de idade adianta? Não sei se você ia falar Adianta sobre, sim. você falou sobre pessoas mais novas, né? Não, eu estou falando só de Esse uma questão de prevenção, né? Eu estou colocando nesse ponto de prevenção. Mas não significa que uma pessoa que já perceba, uma pessoa de idade que encontrou agora, vamos supor que a pessoa encontrou essa suplementação agora, melhora muito sim. Aí é onde entra, sabe, Rubinho? Rubinho, não é isso? Não, Alexandre de Curitiba. Alexandre, desculpa, Alexandre, eu entendi que pensei que fosse o Pinto. Ponto, Alexandre, que eu não escutei direito. Alexandre, o que é importante é o seguinte: sempre há tempo de cuidar da saúde. Funciona assim. Agora, é importante olhar, ver a questão da sua mãe, talvez ela precise de uma maior dose, tá? Entendeu? Então, a gente precisa só avaliar para ela tomar uma dose maior, mas que funciona assim. Um complexo vitamínico, luteína é maravilhoso. Eu tenho pacientes que têm, tá, com perda, né? Com doenças sérias de visão, e eu entrei com astaxantina, não tinha, né? Eu mandei manipular astaxantina, luteína, e
Quando ele voltou para o médico, para o oculista, ele perguntou o que é que ele estava fazendo, porque que estacionou, né? Então, existe sim. Eu tenho N casos. Se você quiser depois falar comigo, eu te ajudo com o maior prazer com a sua mãe. Obrigado, tá? Desculpa interromper, mas obrigado, tá? Não, que é isso, que é isso. Mas Maravilhosa. diga a ela que funciona assim, viu? Que tem N formas. Tanto é que eu suplemento normalmente vitamina B12 com uma pastilha sublingual. E melhora muito, porque normalmente para pessoa de mais idade, elas não se alimentam bem com proteína animal, não se sentem bem quando comem carne, frango, peixe. Tem indigestão. Então, a gente faz uma pastilha sublingual de vitamina B12 e melhora muito. Se sentem muito bem, pacientes mais idosos. Bom dia. Oi, Clarissa. Não é Clarissa. Tô aqui. Ô, gente, vamos deixar para fazer as perguntas no final, porque senão a gente não vai concluir. Pode ser assim? Vamos passar um pouquinho para o complexo de vitaminas. Clarissa, o que é que você acha? Aí, né? Entrou nele. Quer entrar nele? No VM? Entra. Que aí no final a Fala, gente porque tira... eu tô tão encantada com o ômega. A Adriana falou, eu vou usar esse ômega. Agora eu vou usar esse ômega. Agora eu só vou usar esse. Eu só vou usar esse. Eu gostei muito dele. Eu achei ele muito bom. É interessante, né? Quando eu olhei, eu disse assim, é um ômega normal. Eu achei que era um ômega, né? Aí por isso que é importante você estudar, sabe? Eu acho que existe uma grande diferença, sabe, Clarissa? Tem que ser dito, entendeu? Porque senão as pessoas vão achar que é um ômega normal. Então, vamos aí. O complexo, né? VM complexo. Bom, o que é que ele tem de diferente? Eu já falei da vitamina D, ele tem vitamina A, ele tem vitamina C, ele tem iodo. Iodo é maravilhoso porque ele faz um detox no organismo, ele ajuda para a saúde da nossa tireoide. Eu demorei muito para encontrar remédios com vitaminas assim, com iodo aqui no Brasil. Faz pouco tempo que tem. Normalmente, iodo tinha o maior preconceito com relação a iodo. Iodo, ele é maravilhoso, né? Ele faz um detox nas nossas células. Então, pessoas que não costumam suar, o iodo ajuda para a pessoa começar a suar, a começar a colocar para fora realmente, que suar é importantíssimo para o nosso organismo. Ele tem iodo. Eu estava aqui olhando um pouquinho ele, eu coloquei do próprio magnésio, ele tem magnésio, até uma dosagem boa de magnésio. Magnésio é um mineral que chama de o maestro dos minerais. Magnésio é imprescindível. Sem magnésio não tem absorção de vitamina D. Isso é importante também. Muita gente toma vitamina D, mas não toma associado com a vitamina A e com magnésio. Então, a vitamina D não é nem bem utilizada para o nosso corpo, né? Isso é importante frisar, importantíssimo frisar. E ele tem vitamina K. Vitamina K é uma das últimas vitaminas encontradas. Então, por isso que ela ficou o número K, ficou a letra K. Número não, a letra K. Então, a vitamina K, ela é importantíssima para os ossos, ela é importantíssima para a circulação. Então, também não é uma coisa que eu fiquei feliz de eu encontrar dentro desse suplemento. Que não é uma vitamina fácil de ser encontrada, né? Então, normalmente, uma coisa importante dizer, que eu acho que até tem acontecido com muita frequência, muitas pessoas estão operando, retirando vesícula. Então, uma pessoa que não tem vesícula tem que dar uma ênfase maior a vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas que precisam de gordura. Então, na hora que você associa o VM Complex com o ômega, você está tendo a gordura, né, do ômega e com as vitaminas. Mas muitas vitaminas, quais são essas vitaminas lipossolúveis? Vitamina A, vitamina C, não, desculpa, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, a vitamina E é importantíssima para o nosso coração. Então, na hora que alguém se opera de vesícula e não faz uma reposição de vitamina E, ela pode ter futuramente problema cardiovascular pela ausência de vitamina E. Porque mesmo que ela coma vitamina E, ela não consegue absorver. Por que não consegue? Porque não tem mais vesícula, não tem mais uma produção normal de bile. Que essa bile é que ajuda para as vitaminas serem absorvidas. Certo?
Ó, eu fico aqui o dia todinho falando, tá? Então, então vamos lá, vou colocar perguntas para as pessoas. Eu tinha colocado uma outra coisa também. Deixa eu voltar aqui. É, eu não falei um pouquinho também sobre zinco, porque eu fiz para me guiar, eu não falei sobre o zinco. O zinco é imprescindível para a nossa imunidade. Então, eles têm esse complexo, ele tem 15 miligramas de zinco. Então, é uma quantidade muito boa, tá? Porque zinco em excesso também pode causar enjoo. Então, ele tá muito legal, certo? Em matéria de zinco, tá? Eu falei também sobre a vitamina B12, que a vitamina B12 dele e a vitamina B9 já é pré-digerida, como eu falei, o metilfolato e metilcobalamina, que é exatamente o que eu prescrevo para os meus pacientes. Aí já tá essa prescrição já pronta, certo? Não precisa mexer, tá? Eu também não falei um pouquinho também sobre vitamina B6, que ele tem uma quantidade muito boa de vitamina B6. Essa vitamina B6 é muito importante para o cérebro. Ela é muito importante porque ela mantém a energia do nosso metabolismo. Eu não falei numa coisa também que eu gosto bastante de falar, que nossas células, ela tem uma caixa de força, como se fosse uma usina chamada mitocôndria. Então, na hora que acontece vamos colocar, que as nossas células começam a perder elétrons e com a questão do radical livre, uma das organelas que mais sofrem se chama mitocôndria. Então, se a mitocôndria ela é danificada, a pessoa fica com perda de energia. Então, perda de energia é muito difícil para a gente recuperar, para ter uma recuperação, sabe? Porque o dano na mitocôndria, você tem que suplementar, você tem que esperar. Então, o paciente, às vezes, acha que está com depressão e é uma perda de, realmente, energia da própria mitocôndria. É bem celular, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito a ganhar com esses suplementos. Eu estou ansiosa com o meu shake, que eu gostei bastante. E é isso aqui, né? Que é a próxima tela. Porque, assim, quem comprou no Ah, lançamento já está provavelmente com eles em mãos, né? Mas quem ainda não é, comprou, não aproveitou a oportunidade, a pois gente é. espera que esteja liberado nas próximas semanas, que, né, a gente está ansiosa Uhum. para usar, né? Eu já uso há alguns meses já, né? Eu já trazia dos Estados Unidos essas vitaminas. A minha mãe, que teve câncer de mama o ano passado, eu trouxe todas essas vitaminas, inclusive o alfa, né, que não tem aqui no Brasil ainda, ela toma o alfa. Então, é realmente incrível essa suplementação, e essa explicação ainda ficou com mais vontade de usar, porque viu o quão importante, né, Sim. quanta diferença faz em usar essa suplementação. Lembrando, né, que essas quantidades que a Duterra colocou equivalem a 4 cápsulas por dia. Tem algum horário, Adriana, que seria melhor? Pode usar de manhã e à noite, ou de tarde, né, na hora do almoço e à noite? Tem alguma Olha, coisa a ver com o horário? vamos lá. O que é que tem de horário? É tão interessante assim. Tem pessoas que são sensíveis. Então, na hora que você toma um complexo vitamínico, a pessoa fica mais animada, tá? Então, imagina, você ficar disposta de noite. Disposta de noite é ruim, né? Nesse sentido, né? Porque você precisa dormir. Então, ômega sozinho eu posso usar à noite, muito bem, sem problema nenhum, no meu jantar. Agora, um complexo vitamínico eu sempre passo na hora do almoço ou pela manhã. Por quê? Porque essa energia, tem pessoas que ficam mais animadas, principalmente criança. Você der uma vitamina C para uma criança, uma vitamina A, se prepare, que a criança vai se animar que só. Então, porque elas têm mais sensibilidade, sabe? Para a gente se conectar com essa sensibilidade, às vezes demora um pouquinho, entendeu? Tem uma coisa, Clarissa, que eu não falei, que é importante falar, é o seguinte, duas coisas em relação a esses produtos, que às vezes a gente não percebe. As cápsulas usadas, né, são cápsulas vegetais, então isso é importantíssimo. Tem muita gente usando cápsula colorida, cápsula feita de qualquer jeito, cápsula com leite. Então, às vezes, a pessoa toma um suplemento e a cápsula com leite e não se sente bem, né? Tem muita gente que é intolerante, então é importantíssimo frisar isso. As cápsulas não têm glúten, não têm leite, tá? E outra coisa também, essas vitaminas e esses minerais, eles são cultivados em leveduras. O que é isso? É que tudo que é fermentado faz muito bem para o nosso intestino. Então, eles não é uma vitamina qualquer. Isso é importante frisar. Por quê? Se eu pego um insumo, tem vitamina C em qualquer lugar.
Mas se eu pego uma vitamina C, uma boa vitamina C, ela vai funcionar muito melhor. De onde é que vem? É feito os óleos essenciais. Tem lavanda em qualquer lugar, mas se for uma lavanda produzida em Triunfo, não, nada contra Triunfo. Eu estou colocando o seguinte, ou uma lavanda que vem da França, de onde ela nasceu. Então, existe toda uma diferença nisso, entendeu? Então, existem muitos suplementos de vitamina C, preço bom, mas acontece o seguinte, como é que é? Foi feito em própria levedura, como é que vem? Que origem é essa? Entendeu? Tá? Então, isso ajuda até com o processo digestivo, porque não adianta também eu entrar com uma suplementação boa, cara, e chegar no meu jejum, chegar onde vai ser digerida e não ter uma coisa para ajudar. Tem muitas pessoas que têm muita gente toma omeprazol também. Então, o omeprazol dificulta a absorção dessas vitaminas. E Por o isso que é Zengest para importante. resolver, né? Pois Para de é. tomar omeprazol, toma o Zengest, toma o Estamos em suplemento. É isso aí. E tudo fica bem. E consulta com a Tudo fica Adriana. bem. Adriana, à distância, né, Adriana? Adriana atende à distância. Também. Agora eu estou aprendendo tudo agora, né? Mudando, né? Muito bom. Você passa muita confiança. Eu admiro muito a forma que você né, se prepara, se atualiza, né? Principalmente, né, a medicina, né? O conhecimento do corpo humano muda toda hora, né? É muito rápido. E você, né, tem essa preocupação de se aprimorar, de se atualizar e de aprender com os melhores, né? Então, parabéns pela sua disposição. Obrigada, querida. E eu agradeço muito você ter eu vi confiado em mim. Um depoimento lindo, que ela falou, eu comecei a estudar, eu já era mãe, já tinha 2 filhas, eu achei que eu já estava, né, velha para começar essa fase, mas graças a Deus que você não desistiu, para você poder dar esse suporte todo para a gente beneficiar com seu empenho, com seus estudos. Muito bom. Teve gente aqui que perguntou quantas cápsulas tomar. Olha, no frasco tem 4. 4, né? No 4. Então seria o seguinte, você pode fracionar 2 e 2. Entendeu? Não tem problema nenhum. Ou tomar as 4 juntos. O ômega ou então, com a vitamina junto. O ômega com a vitamina junto. Tá? Muito bom. Mais perguntas, gente? Porque foi demais, amei. Foi isso. Eu só tenho uma coisinha para falar. Eu só queria falar uma coisinha, rapidinho. Eu sou suspeito para falar de Adriana, porque assim, a gente se conhece há um tempinho, apesar de sermos muito jovens, não é, Adriana? Mas eu lembro desde o comecinho, quando a Adriana decidiu estudar e começar a buscar algo que era novo para ela, tudo. Mas, assim, impressionante a dedicação, o esmero que ela teve em se tornar uma médica super conceituada, assim, na nossa cidade. Ela sabe porque eu tenho indicado sempre algumas clientes minhas para ela e as pessoas sempre me dão feedback, diz que além dela ser uma médica muito competente, ela é muito doce. E é exatamente isso que vocês estão vendo aí, gente. É uma pessoa que vale a pena seguir, sigam lá o Insta dela. E ela é maravilhosa. Eu não posso rasgar mais cedo para você, porque você já sabe o amor que eu tenho por você. E realmente eu estou muito feliz em estar participando e sabendo mais um pouco de tudo isso. Viu? Parabéns pela iniciativa. E faça mais vezes, Adriana. Vá buscando e informando, que é importante para todos nós sabermos. Ela estudou muito sobre Grata, querida. Ela fez um curso, assim, muito bom de então ela vai contribuir mais, não é só com suplementação, não. Não. Muito Diana, bom. Com licença, é o Alexandre novamente. Oi, só para eu entender bem ali a dosagem. Então, poderia ser assim, se eu entendi bem. A vitamina, você sugere para não tomar à noite, né? Porque ela fica a pessoa fica mais ligada, né? Mais esperta. Sim. Então, poderia ser 2 cápsulas de manhã, aí ao meio-dia, as outras 2 da vitamina, junto com 2 do ômega, e as outras 2 do ômega à noite? Poderia ser assim? Não tem problema? Olha, veja, o que eu, assim, pelo que eles fizeram os 2 muito próximos, assim, muito combinados, sabe? Eu usaria os 2 juntos, entendeu? Acho melhor usar as 2 de manhã, né? Os 2 juntos de manhã, dividia, fracionava os 2 de manhã e os 2 na hora do almoço,
certo? Muito Aí, bom. Tá, então tá. Entendeu? Então. Não tem problema nenhum. A questão do ômega é que é o seguinte, o ômega eu uso muito à noite. Quando eu usava só o ômega DHA, eu usava muito ele à noite, porque me ajudava na questão de concentração do cérebro, entendeu? Mas como a gente está fazendo uma junção e esse ômega ele tem óleos essenciais para melhorar a minha digestão, eu acho mais interessante a gente usar no período da manhã e no período do almoço. Muito agradecido, Adriana. Inclusive, Nada, se que é isso, Alexandre. eu não sei se você tem Instagram, Tenho sim. se for possível, de repente divulgar, a Clarissa poderia passar para nós. Eu já aproveito para agradecer. Muito, muito importante. Minha mãe ficou feliz que que bom, tadinha não está enxergando muito bem. Daí não, olha, Alexandre, vamos esperar chegar. Não se preocupe, mas não se preocupe não. Se você quiser conversar comigo sobre ela, não, eu me coloco, viu, à sua disposição, tá? Muito obrigado, tá? De nada. Bom final de semana para você, para sua família. Para você também. Mande um abraço para ela, viu? Acho que o seu arroba é Adriana Sintra? Nutri. Adriana com 2 N's. Uhum. Então, eu coloquei nos comentários, tá? Adriana, eu tenho uma dúvida também. Primeiro, agradecer também, que eu adorei a apresentação. Que bom. Aprendi muito. Depois eu vou rever para anotar mais coisas. Eu fiquei com uma dúvida, porque é o seguinte, vocês falaram que nesse pote, né, vem o metilfolato. Só que na descrição não vem escrito isso. Como que eu vou poder falar isso para as pessoas? Porque geralmente... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, pode não. Realmente, quando você olha o rótulo, ele fala B12 normal e B9. Mas se você for ler a composição, tem falando metilfolato. Por isso que eu falei, quando eu estudei, né? É porque, assim, aqui, eu sou de BH também, como a Clarissa. Tá. E aqui eu tô aberta para engravidar, e a minha ginecologista, ela falou exatamente isso que você falou hoje. Olha, não sei se o seu organismo vai ser resistente com ácido fólico, você tem que tomar o metilfolato com zinco. Sim. E aí, eu sempre olhava os rótulos quando eu ia procurar, né, o metilfolato, para ter certeza. E eu tô pensando que, é lógico que eu apresentando para a pessoa, eu vou poder falar isso. Mas o rótulo do Terra, ele não vem falando isso. Então, muita gente vai ficar com resistência, achando que não tem o que precisa. Mas eu vou te mandar o material que a gente tem, né? Você deve ter também. Eu tenho o material, desse material ele fala. Eu vi. Que você viu, né? Que tem falando, né? Mas eu concordo com você. Algumas pessoas vão ficar, vão ter resistência. A gente pode até fazer uma nota, né, Clarissa? Sim. Às vezes a gente vai colocar uma nota adesiva, alguma coisa assim, explicando que tem o metilfolato. Mas depois eu queria te perguntar outra coisa. Se você topa de a gente fazer uma apresentação, eu vi também que você tem uma pegada aí com o lado de crianças especiais. Eu olhei seu Instagram. Desculpa. Eu estou organizando uma apresentação para autismo e síndrome de Down. Aí depois, se você tiver interesse em sim, lógico. Em falar lá com a gente também, eu acho que vai contribuir demais, porque as questões nutricionais, né, dessas crianças e adolescentes são muito sensíveis, né? Então é importante ter um especialista. Eu não coloquei para a Clarissa, mas eu fiz um curso, não sei se você conhece, a doutora Tiele Machado. Não conheço ainda. Vou pesquisar. Depois pesquisar ela. Ela está agora nos Estados Unidos. Ela tem um curso sobre autismo e eu fiz